ainda são os filhos dos senhores de escravos. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai assistir um corte do debate entre o Jones e o Zé Vitor lá no podcast Três Irmãos. E a gente vai responder a pergunta: o agro é o culpado pela fome? Eu acho que tem muita coisa legal pra gente falar. Eu queria trazer esse vídeo exatamente que eu acho que tem muito debate em cima disso. Eu tenho muitas opiniões. Mas antes de começar, já ajuda no engajamento, deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho pra não perder nenhum conteúdo novo. Bora lá? É isso. Quem não der like é fã do Mamãe Falei. Começa se apresentando e o Jones depois faz as considerações finais. Sim, você já quer passar pra galera entender o tempo aqui, como vai ser? 2 minutos de pergunta, 5 minutos de resposta, né? E depois 2 minutos de réplica. E aí passa a pergunta pro outro lado, assim, a gente vai fazer 5 rodadas de perguntas pra cada lado. Então, 2 minutos de pergunta, quem responde tem 5 e volta pra quem perguntou mais 2. De réplica pra quem perguntou, Boa. Beleza? Tá bom. Deputado, seu tempo aí pra apresentar. São 3 minutos de apresentação e 3 minutos de considerações finais. Viu? Ele é deputado, hein? Beleza. Tempo eu vou marcando aqui mesmo, né? Tá? Pode ser. O Robertinho também vai marcar aí pra te deixar tranquilo. Então, beleza. Ó, gente, muito prazer. Eu sou o Zé Vitor. Eu sou aqui filho dessa terra aqui, de Minas Gerais. Sou engenheiro agrônomo, tenho uma história aqui, como boa parte das pessoas que vivem aqui, de alguma maneira tem uma ligação com o setor agropecuário, né? Na essência, no fundo, todo brasileiro carrega na história, uns mais dores, outros com menos, uns de fato inseridos nesse meio, mas sou engenheiro agrônomo, professor universitário do curso de agronomia, tenho uma história também como produtor rural, uma empresa de produtos agrícolas, desde 92 com meu pai. Então a gente tem aí, no dia a dia, um grande caminho percorrido, né? Eu tava pensando isso, Iago. Eu não tenho nenhuma ligação com o agro, né? Eu não tenho. Mas, né? Vamos deixar ele falar mais um pouquinho. Tem um orgulho danado Tem gente que nos colocou, não sabe-se lá por quê, como o representante do agro de Minas. Não sou o único, não. Tem muita gente boa aí que está trabalhando, que entendeu na essência o que é o agro e, enfim, e que entendeu que da cerveja ao arroz, da soja à carne, ao espetinho que a gente come na esquina, a roupa de algodão que a gente veste, tudo isso, de certa maneira, é agro. E é dentro disso que a gente tem defendido uma ideia. O agro não é tech, não é pobre. Não é pobre, é ótimo. Não é pobre também, né? Mas o agro não é tech, não é pop e também mata, né? Lembramos de palavras de Caê Guajajara. Nunca esqueceremos. Uma ideia de que é pelo trabalho que a gente muda o mundo, que é pelo trabalho suado que a gente muda o mundo, não é pelo barulho, é pelo trabalho. E é com isso que eu acredito que os produtores rurais diariamente acordam ali. E quem conhece de fato a essência do que é produzir um queijo, do que é produzir um milho, do que é tocar uma granja de porco, uma granja de frango, quem produzir um cafezinho, produzir um leite, do todinho aos grandes projetos. Acho que tudo isso passa pelo agro e isso me dá um orgulho danado. Tudo isso passa pelo agro, porém você não quer me dizer que alguém que tem uma grande granja, um grande latifundiário, vai ser igual a um pequeno produtor que vai produzir em uma escala muito menor, que não tem financiamento do governo, que não tem ajuda de ninguém. Então, assim, tem diferença. Nem todo agro é esse agro que você está falando, não, né? Vamos botar cada coisa no seu lugar aqui, né? É isso, agro. A insegurança alimentar que grande parte dos brasileiros passa também é culpa do agro. É isso, né? Então, assim, não dá pra gente levar em conta, assim, do jeito que você tá falando. É por isso que eu vim aqui, para falar a verdade, para combater qualquer desinformação. Boa. Jones, 3 minutos. Salve, gente, boa noite. Meu nome é Jones de Manuel, sou natural de Pernambuco, sou professor de História, comunicador, educador. Todinho é um projeto pequeno, hein, galera? Produção independente, família. Sério. Todinho. Educador popular, mestre em serviço social, atualmente faço doutorado em serviço social lá na UFAL.
Tenho vários livros publicados, inclusive trouxe aqui um deles, vou deixar mais uma vez com vocês. A última vez que eu vim aqui eu deixei um livro que é Cinismo e Morte da Esquerda Brasileira, livro lançado por mim, Eribaldo Maia, pela editora Ruptura. Tá subindo agora nas minhas redes sociais o link do livro para quem quiser comprar. Eu vou ler. Um dia eu leio. Eu vou ler ainda. Mas se você puder estar lendo agora, leia agora. Porque eu tenho certeza que um livro escrito por apenas Eribaldo Maia e Jones Emanuel, né? Esse trio, Jones, Manuel e Eribaldo, é do caralho. E hoje a gente vai fazer um debate sobre as mentiras e falácias em torno do agronegócio. O agronegócio é parte do problema brasileiro. Ele é responsável diretamente pela fome, pela degradação ambiental, pelo aumento do preço dos alimentos, pela dependência tecnológica do Brasil e por nosso país seguir sendo o eterno país do futuro, de um futuro que nunca chega. Um país atrasado, um país com miséria, com pobreza, com desigualdade gritante. A gente vai fazer um debate sobre o que é o agronegócio, diferenciando o agronegócio da agricultura brasileira. É isso, exatamente. Agro é agro, agricultura é outra coisa. São conceitos totalmente diferentes. Nós, trabalhadores e trabalhadoras, eu sou filho de agricultores, minha mãe trabalhou no corte da cana-de-açúcar, meu avô, minha avó vieram do interior do Cabo Santo Agostinho e trabalharam na lida na roça. A agricultura a gente defende, a gente apoia, a gente tá junto na luta e protege, mas o agronegócio, esse sim é um problema brasileiro e tá matando o Brasil. O agronegócio não sustenta o Brasil. O agronegócio é como um parasita que está sugando o nosso país. E no decorrer desse debate, a gente vai ter a oportunidade de explicar, teoricamente, de maneira didática, de maneira acessível para todo mundo, a diferença entre a agricultura brasileira e o agronegócio, o latifúndio, a propriedade agroexportadora que está sugando a riqueza do nosso povo para basicamente garantir o lucro de meia dúzia de famílias bilionárias que têm uma tara muito grande em usar trabalho análogo à escravidão, inclusive. E é muito importante a gente frisar aqui o papel que a Rede Globo não teve e não tem até hoje nessa popularização do agro como o agro alimentar o país, como o agro ser essa potência absurda, né? Com propagandas que a gente ouve há anos falando que o agro é tech, o agro é pop e o agro é tudo. Não tem como a gente desvencilhar essa ideia de agro que a gente tem nesse ideário popular dessa propaganda que a Globo faz há anos exatamente para promover o agro. E por que será que a dona Globo está promovendo o agro brasileiro? Será porque eles recebem investimento do agro brasileiro? Porque assim, nenhuma propaganda é feita na Globo de graça, gente. Se tem uma propaganda do Itaú, se tem uma propaganda de qualquer coisa passando na Rede Globo, teve que ser investindo milhões, milhares de reais, dependendo do horário, do dia, do programa que vai ser inserido esse anúncio, né? Então, assim, a Globo recebe muitos dinheiros para fazer essa propaganda frequente do agronegócio. Eu vi outro dia um vídeo, o Jones mesmo falando, eu num churrasco com a família bolsonarista falando sobre a Rede Globo. E é importante lembrar o seguinte, veja, eu odeio a Rede Globo, mas eu odeio antes dos bolsonaristas e pelo motivo certo. Eu odeio a grande mídia, mas é antes dos bolsonaristas e pelo motivo certo. Vocês, bolsonaristas, odeiam a Rede Globo por motivos errados. Eu odeio a Rede Globo porque ela apoia a ditadura, porque ela ainda recebe investimento e apoia o agro, né? Vocês odeiam a Rede Globo porque, sei lá, por Rede Globo. Então, assim, precisei dar esse adendo, tá? Exato. Odeiam porque eles acham a Globo esquerdista. Odeiam a Rede Globo porque tem a... Odeiam a Rede Globo porque a Rede Globo agora só coloca gay na novela. Onde já se viu, gente. Estou brincando, obviamente, né? Exato, porque a Globo é woke. Deputado, 2 minutos aí para sua primeira pergunta. Bom, vamos partir desse ponto então, Johnny. Assim, eu acho que eu vi por alto um vídeo que você fez que fala publicamente de um estímulo a... Temos que acordar... Você pode corrigir minha fala se ela não for 100% correta, porque eu quero ser justo aqui. Nós temos que acordar de manhã e estimular a divisão, estimular o ódio entre as classes, eu posso assim dizer, e fique à vontade para corrigir a minha fala se não for exatamente esse assunto, não tem nenhum problema. Mas
Na essência, você alimentava uma divisão, como essa que você tem feito agora, de alimentar uma divisão entre o agro, o negócio e a agricultura. Percebem que ele coloca como se o Johnny estivesse alimentando essa divisão porque ele quer, né? Porque ele está a fim de dividir as pessoas. Porque o Jones é uma pessoa, sei lá, o que ele está pensando. Se o Jones é uma pessoa agressiva, radical, extremista. Percebam as palavras. E que está o quê? Tentando separar o Brasil, dividir o Brasil entre direita e esquerda, agronegócio e agricultura. Gente, o discurso, ele não é neutro. Então percebam até as palavras que ele está usando, tá? Se a sua visão realmente for essa, eu já adianto, então, que eu estou do lado da agricultura. Porque o agro que eu acredito e defendo, que inclusive milito e trabalho, não é esse agro que você apresentou. E é essa divisão exatamente que tem feito mal à política e tem feito mal às pessoas que ficam fora do debate e que se alimentam de informações picadas. Tá vendo, né? O mesmo discurso de todo bolsonarista, de que nós da esquerda estamos o quê? Tentando dividir as famílias. Nós estamos separando as pessoas com um ódio dentro do coração. Amigo, deixa eu te explicar. O nome disso é luta de classes. Ela acontece, a gente falando dela ou não, e ela tá a cada dia mais evidente para todo mundo. Por isso mesmo que casos como o que a gente acabou de ver do Pose, da prisão do Pose, do Mamãe Falei, falando merda, estão cada dia mais evidentes, porque a luta de classe está cada vez mais o quê? Aparecendo nas nossas caras e evidente. Assim, não é porque o Johnny está falando, é porque ela existe. Ela sempre existiu, e enquanto a população estava alienada a ponto de não conseguir enxergá-la, para você estava tudo bem. Agora que a gente está conseguindo levar a luta de classes para mais pessoas estão conseguindo adquirir consciência de classe e perceber a luta de classe no seu dia a dia, aí vocês estão incomodados, né? O Jones inventou o comunismo, exatamente. Ele inventou os conceitos. Ai, cara, sério. Quem separa as famílias é o agro mesmo, com grileiros que matam indígenas à torto e à direito. Agora mesmo está tendo uma manifestação de povos indígenas porque estão tentando roubar as terras deles mais uma vez. Então, assim, quem separa são os latifundiários que matam quilombolas, matam indígenas, matam pessoas do MST à torto e à direito. Nunca esqueceremos dos massacres dos Carajás, Pataxós, exatamente. Pataxós e Anomamis, pode falar, todas as etnias indígenas já sofreram com o agronegócio, provavelmente, sabe? Não é uma realidade, a meu ver, isso que você pregou na sua apresentação inicial. O agro que eu conheço não é esse agro que divide, pelo contrário, é o agro que aproxima, é o agro que conecta e principalmente traz para dentro do desenvolvimento aqueles que estão nas regiões mais remotas do Brasil. Você acha que é realmente esse discurso de divisão, esse discurso de ódio, é o discurso que contribui? E você acha mesmo que dividir o agro é prestar um bom serviço para o país? Quantos minutos a resposta? 5. Vira o celular um pouquinho para mim, por favor, para ir acompanhando. Essa película aí não vai conseguir ver nada. Agradeço a pergunta. O vídeo que você faz referência é um debate que eu estava criticando o STF, né? E eu reforço essa crítica. Inclusive, neste momento, o ministro do STF, Gilmar Mendes, ele está querendo legalizar a pejotização. O que é isso? Você, ao invés de contratar o trabalhador enquanto trabalhador, com todos os direitos que a CLT prevê, você contrata o trabalhador enquanto um CNPJ, uma pessoa jurídica. Enquanto MEI, né? Enquanto MEI. Então, o Gilmar Mendes, ele suspendeu todos os processos no STF que julgavam a legalização ou não da pejotização e quer legalizar a pejotização. A partir disso, uma empresa pode ter 10 mil trabalhadores na prática, mas nenhum trabalhador. Porque podem ser 10 mil pessoas jurídicas anulando o direito a férias, a 13º, a licença maternidade, a licença paternidade e por aí vai. Uma desgraça, gente. Não sejam pejotizados, pelo amor de Deus. Aqui, a pessoa é... Eu sou autônoma. Tô dizendo, por favor, não seja...
Esse não é o papel do STF, isso é inaceitável, isso é um ataque à classe trabalhadora e desde já a gente resiste à nossa posição contra a ingerência do STF nos direitos trabalhistas e nas condições de vida da classe trabalhadora brasileira. Então, nesse sentido, a gente tem lado. Nosso lado é da classe trabalhadora. Se um juiz, que é inclusive um empresário, né? Choque de interesses. Então, Gilmar Mendes é dono de fazendas, inclusive, e de um grande grupo de educação privada. Ele está legislando em causa própria para aumentar o lucro das suas empresas. Mas nesse sentido, me parece muito claro que existem contradições, existem conflitos, antagonismos na sociedade brasileira. Vamos pegar um exemplo. Os representantes do agronegócio no Congresso Nacional, a bancada do agro, são conhecidos por seus discursos de estímulo à violência, ao ataque a movimentos sociais como ST, aos povos indígenas, camponeses, quilombolas, inclusive ao desprezo pelo agricultor, pelo trabalhador do campo. Vou dar um exemplo, Zé Vitor, que eu acho que é um exemplo significativo. Você está no PL, né? O Bolsonaro é do PL. Em 2021... Já diz muita coisa, né, isso? Só o partido. Só a gente saber do partido. Durante a pandemia, foi apresentado o projeto de lei 823, que previa uma ajuda, inclusive financeira, para a agricultura familiar, pescadores, extrativistas e outras categorias que estavam enfrentando problemas econômicos por causa da pandemia. O que foi que o presidente Bolsonaro, do seu partido, fez? Vetou integralmente o programa. Então, durante a pandemia, com agricultores, extrativistas, pescadores passando a maior dificuldade do mundo pela necessidade de isolamento social, o Bolsonaro foi contra o projeto para ajuda financeira aos agricultores do Brasil inteiro. Não só o Bolsonaro foi contra, como na época o Paulo Guedes deu declarações reiteradas dizendo que isso não poderia acontecer, que não era papel do governo ajudar os agricultores e agricultoras de todo o Brasil. Isso foi em 2021, Zé Vitor. Em paralelo a isso, em 2022, a soja teve no Brasil 57 bilhões em isenção fiscal. Então perceba, um projeto de lei para ajudar agricultores, pescadores e extrativistas durante a pandemia, que ia custar menos de 3 bilhões, o Bolsonaro foi contra. E boa parte dos deputados do seu partido, do PL, também foram contra. Em paralelo a isso, a soja recebe, no ano seguinte, 57 bilhões de isenção fiscal. Existe ou não existe um conflito aqui? Você tem os agricultores, os pescadores, os extrativistas, gente humilde, gente trabalhadora, gente que vive do seu suor, que foi sabotada e atacada pelo governo Bolsonaro. Em paralelo a isso, o grande agronegócio, que Robertinho vai deixar de apoiar hoje, que são ricos, bilionários, recebem bilhões e bilhões de isenção fiscal. Não podemos esquecer também de Ricardo Salles, que era ministro do Meio Ambiente no governo Bolsonaro e que falou, todo mundo vai se lembrar dessa frase, de passar a boiada, gente. Literalmente. O que é passar a boiada? É levar a pecuária para torto e a direito e foda-se o meio ambiente brasileiro. E foda-se a agricultura familiar. Então, assim, a gente tinha um ministro do Meio Ambiente que não estava nem aí para o meio ambiente, que falava que defendia o agro. A gente tinha um ministro da Economia que não estava nem aí, nem para o meio ambiente, e estava defendendo o agro, falando que não era para dar subsídio para o pequeno agricultor e que MST é tudo o quê? Invasor de terra. E a gente tinha um presidente que apoiava a bancada do BBB, que a gente fala que é a bancada do Boi, Bala e Bíblia, que são bancadas, respectivamente, do agronegócio, da Bala, que é uma bancada conservadora que defende o armamentismo. Então a gente vê deputados como Juliana Zanata, Zé Trovão e outros deputados bolsonaristas, e bancada da Bíblia, que é a bancada conservadora evangélica, a qual o Bolsonaro e sua trupe faziam parte, né? Que defendiam esses interesses do agronegócio, dos conservadores e dos neopentecostais. Tá? Então, a gente viu nesses últimos anos um aumento absurdo da quantidade de soja que está sendo plantada no nosso país em grandes latifúndios. O que são latifúndios, gente? São grandes propriedades de terras gigantescas que estão na mão dos latifundiários,
que, como Dom L já dizia muito bem, ainda são os filhos dos senhores de escravos. Então, se em 1500 houve uma divisão das terras em capitanias hereditárias, as mesmas pessoas que tinham as terras das capitanias hereditárias são os herdeiros que têm latifúndios hoje em dia. Então, como é que a gente pode falar que esse agro é um agro que quer juntar? É um agro que quer unir, que quer fazer bem, alimentar o país? Com soja que não alimenta ninguém no país, que é tudo exportado para alimentar porco nos Estados Unidos e na Europa, com agrotóxico à torta e à direito, em tudo que a gente come tem mais e mais veneno, com a bancada da Bíblia querendo, inclusive, aprovar mais e mais agrotóxicos ligados a casos, inclusive, de abortos em mulheres gestantes. Então, assim, é uma hipocrisia do caralho, porque dizem-se pró-vida, mas ao mesmo tempo aprovam agrotóxicos super tóxicos a qualquer vida que estão promovendo abortos em gestantes. Então, assim, é um discurso que não condiz com o que ele está falando. O agronegócio não está nem aí, nem para o meio ambiente, nem para a vida de comunidades quilombolas, comunidades indígenas. A gente viu o genocídio Yanomami que ocorreu também no governo Bolsonaro. Além do mais, até hoje, garimpos ilegais em terras Yanomamis, cheio de Starlink, cheio de grileiro, é isso que o agro apoia. O agro não leva comida para mesa de ninguém. Quem leva comida para a mesa das pessoas é a agricultura familiar, são os pequenos agricultores e é o MST. Então, assim, a gente precisa reiterar e estar o tempo inteiro falando isso exatamente para combater esse tipo de pensamento que a Rede Globo adora falar, que o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Não é. Se você tem comida na sua mesa, é devido à agricultura familiar, tá? Agricultura popular e reforma agrária já. O trabalhador do campo, da pequena e da média propriedade, vive endividado por causa da taxa de juros praticada no Brasil. Então, hoje, em média, agricultores de assentamentos rurais, 70% deles estão endividados por causa da taxa de juros praticada pelo sistema bancário brasileiro. Hoje, a taxa Selic está em 14,75%. Em paralelo a isso, os grandes barões da soja, do eucalipto, do milho para exportação. Jones falou aqui do eucalipto e eu queria dizer uma coisa importante sobre o eucalipto. O eucalipto, ele é muito utilizado como planta de reflorestamento. Então, o agronegócio, pecuária ou qualquer um desses grandes empresários que desmatam uma porção de terra grande, normalmente fazem reflorestamento ou até para produzir móveis, né? Reflorestamento com o eucalipto. E o eucalipto, gente, é uma planta extremamente tóxica para o solo. Então, toda a terra onde é plantado o eucalipto fica infértil, depois não serve para nada. Então, assim, a gente está reflorestando com uma coisa que não serve para porra nenhuma, só prejudica o nosso solo, que gera, inclusive, os desertos verdes, como a gente chama, que são essas grandes áreas reflorestadas com eucalipto. Reflorestamento não é simplesmente você jogar uma árvore, uma única espécie de árvore num espaço gigantesco. Pelo contrário, reflorestamento é você fazer todo um pensamento do que vai auxiliar naquele solo do lugar, qual é a flora nativa daquele lugar. Então, assim, isso não foi pensado e não é pensado quando se faz esse reflorestamento com o eucalipto. Exatamente, agroflorestas. É isso aí. E não só o eucalipto, como a soja. A soja é uma leguminosa que também acaba com os nutrientes do solo, principalmente nitrogênio. Então, assim, tanto a soja, que é altamente estimulada pelo agronegócio, quanto o eucalipto, que também é altamente estimulado pelo agronegócio, são duas plantas que destroem o meio ambiente e o solo que eles estão inseridos, né? Então, tem todos créditos subsidiados, haja vista, por exemplo, o Plano Safra com mais de 400 bilhões de crédito, a maioria para o grande latifúndio, sim, para o grande agronegócio, não para a agricultura, não para o trabalhador. Então, sim, Zé Vitor, acho que existe uma contradição muito clara, existe
Existe aqui uma desigualdade muito clara e, como diria a Bíblia Sagrada, não há espaço para servir a dois senhores, né? Ou você tá do lado do pequeno e do médio agricultor, do trabalhador e da trabalhadora do campo, ou você tá do lado dos barões do agronegócio, que tem bilhões de isenção fiscal, que tem bilhões em crédito subsidiado, que descumpre leis ambientais. E que não pagam praticamente nada de imposto por isso tudo. E volta e meia aparece um caso de trabalho análogo à escravidão. Aí tocou na ferida. 2 minutos, Vamos lá. Então, vou partir desse ponto. Eu estou do lado da verdade. E essa não é uma verdade. Me poupe. Primeiro, eu não sei qual parlamentar que defende o agro que você conhece. Nenhum dos parlamentares que verdadeiramente defende o agro defende uma posição dessa que você disse aqui. Ninguém defende maus tratos a indígenas, ninguém defende... Ninguém defende a putaria, né? Ninguém defende a brincadeira, cara. Sério. Ninguém defende, cara. Vou mostrar uns dados pra vocês assim que acabar o react. Movimentos sociais, a gente defende métodos. Quando a gente pega... A CPMI do MST, pra quê? CPI do MST. Pra quê? Era pra criminalizar o movimento popular legítimo? Não. É isso, a gente que inventou tudo. Por exemplo, uma fala dessa... nós temos 400 bilhões de plano safra. Primeiro, esse recurso é emprestado, ele precisa ser devolvido. Uma parte disso é subsidiado. Lembrando que para rodar uma safra no Brasil hoje, a gente precisa de 1,2 trilhão. O plano safra hoje representa aproximadamente 30% de... Para rodar uma safra, a gente precisa de 1,2 trilhão. E o MST, que não tem isso tudo e tá rodando safras e mais safras e mais safras e mais safras de arroz orgânico pro Brasil inteiro. E os agricultores familiares que não tem nem, sei lá, 1/100º desse dinheiro estão fazendo como para plantar safras, né? Tudo que acontece para poder girar uma safra no Brasil. Safra essa que colabora, inclusive, com a geração de praticamente 30% dos empregos do Brasil. Nós estamos fazendo um investimento num setor que devolve oportunidades. Oportunidade de você ser escravo. Oportunidade de você ser escravo por dívida. Oportunidade de você o quê? Ter no campo. Oportunidade. Acho realmente oportunidade. Se a gente pega o IDH dos municípios onde o agro está presente, sobretudo o café, aqui, que é uma da nossa região, a gente percebe que o IDH dos municípios onde o agro está presente, ele é muito maior do que aqueles onde os produtores e os trabalhadores não tiveram a coragem de atuar. IDH não é um bom índice para você verificar a desigualdade social, não é um bom índice para você ver se as pessoas estão tendo mais acesso à alimentação, Não, o IDH não é um bom índice para ver isso, tá? Se você for ver bons geógrafos, eles vão falar de um outro dado que é muito melhor para você avaliar. Eu acho que é o índice Gini, se eu não me engano, que é um dado muito melhor para avaliar. Isso do IDH não quer dizer absolutamente nada, só quer dizer que esse município tem mais dinheiro, não quer dizer que esse dinheiro está sendo distribuído de uma forma boa, não quer dizer que a renda per capita, por exemplo, tá boa. Tem gente acumulando muito dinheiro, tem gente acumulando nenhum dinheiro. Então, assim, o IDH não mostra nada disso, tá? Não mostra. Isso é dado. É só buscar o IBGE, onde tem agro, o IDH é melhor. Onde tem um agro profissional. Quando a gente divide o agro em um time de cá e um time de lá, a gente deixa de lado um conceito que é básico, que o agronegócio é toda uma cadeia. O agro não é simplesmente 5, 6, 10, 50 produtores que têm grandes propriedades de terra, porque todos os produtores podem ser grandes. Todos os produtores podem ser grandes, com certeza, amigo. Esse aí realmente acredita em meritocracia, de verdade. Cara... Todos os produtores, não importa se de pequeno, médio ou grande porte, todos podem ser grandes agentes de transformação. Nós temos grandes exemplos de produtores que numa propriedade pequena prestam um grande serviço ao Brasil. Bom, isso é verdade, isso aí com certeza é verdade, mas eles com certeza não são do agronegócio, e sim agricultores familiares. Se a gente defender a verdade, a gente vai ver que de fato o agro não é isso, e as pessoas que trabalham em Brasília para defender o agro não têm essa postura. Eu falo por mim mesmo e por todos que dia a dia estão comigo ali na Câmara dos Deputados. Ah, entendi. Então agora a gente vai pegar uns dadozinhos sobre o agro pra gente ver o que acontece, tá? Vamos lá. Repórter Brasil. A PIB.
Vamos ver dados sobre o agro, tá? Dados de verdade sobre o agro. Aqui já começou mais um, olha, eu tenho muito, gente. Olha, o quanto vocês quiserem. Vamos lá, primeiro dado. Invasão zero. Táticas de violência contra indígenas e sem terra em Fórum da Bahia. Investigado pela Polícia Federal por suspeita de formação de milícia, o movimento Invasão Zero, que obviamente é contra o MST, porque obviamente o MST é um grupo invasor terrorista, não é? Não era isso que a gente estava ouvindo na CPI do MST? Dessa galera bolsonarista, do agronegócio, né? Então, movimento Invasão Zero, um grupo formado para assessorar produtores rurais envolvidos em disputa por terra. Está sendo investigado pela Polícia Federal sob suspeita de atuar como milícia rural e qualificado por uma relatoria da ONU como um movimento armado. Ou seja, quem é terrorista no final das contas? É o MST ou são esses grupos aí de invasão zero? Ai, é isso, ó. Violência contra indígena. Que mais? Vamos ver mais notícias do agro. Tudo notícia recente, tá, gente? Dessa semana. Pai de sojeiro, ou seja, gente que tem latifúndio de soja, que a gente estava falando aqui, pai de sojeiro, investigado pela Polícia Federal, será julgado por assassinato de sem terra. Não, gente, o agronegócio não apoia a violência, com certeza, né? Vamos lá. Onésio e Debs Antônio Rosa estão ligados a assassinatos de sem terras em Anapu, no Pará. O filho está preso, investigado pela Polícia Federal por liderar um esquema bilionário de grilagem, e o pai irá a júri popular por quase 10 anos após o crime. O que vocês acham, gente? Não, o agronegócio é muito legal. O agronegócio não mata ninguém, não estimula a violência, né? Imagina, vamos mostrar mais, a gente vai mostrar mais. Só coisa leve. Só coisa de boa. Gigante do leite Tirol corta fornecedor após alerta sobre trabalho escravo. Fiscalização encontrou trabalhadores de fazendas de leite sem salário, vivendo em condições precárias. Um deles dormia em um colchonete velho e dependia de doações para sobreviver. 2 trabalhadores foram resgatados em situação análoga à escravidão em uma fazenda que fornecia leite para laticínios Tirol. Agora é agropecuária. Então já fomos no agronegócio, de plantas, e agora não só isso. Os trabalhadores com agropecuária, né, que são dos animais, também. Exatamente, deve ser melhor amigo do Leonardo. Ai, cara, seria cômico se não fosse trágico, sinceramente. Tem mais, gente? Vocês querem mais? Tem mais. Pode esperar que tem mais. Os deputados que ele apoia tanto, gente, os deputados que ele falou da bancada do agro são tão legais, gente, eles não estimulam o Brasil se dividir, eles não estimulam violência, eles estimulam o meio ambiente. PL da devastação aprovada no Senado, que muda no licenciamento ambiental. Aprovado no Senado, o projeto de lei 2159 de 2021 voltou para a Câmara dos Deputados e, se for aprovado, ele vai para a sanção do presidente Lula. O ministro do Meio Ambiente diz que o projeto de lei representa um risco à segurança ambiental e social do país e é uma afronta à Constituição Federal. Lembra? Ó, quero que vocês gravem esses rostinhos, tá? Por 54 votos e 13 contra, o Senado aprovou na noite dessa quarta-feira, dia 21 de maio, o apelidado PL da devastação. O texto flexibiliza as regras de licenciamento ambiental no Brasil. Tá? O que é o PL da devastação? Ele altera o processo de licenciamento ambiental. Ele permite empreendimentos que obtenham licenças de forma automática, apenas com base na autodeclaração do empreendedor, sem necessidade de análise técnica prévia. A única exceção é para casos classificados como de alto risco ambiental. Tá? Ameaças a indígenas e quilombolas, enfraquecimento de órgãos ambientais, benefício ao agronegócio. Que dizem os especialistas? O quê? Maior retrocesso ambiental das últimas décadas. Desrespeito aos povos e comunidades tradicionais, o meio ambiente, toda a população brasileira que ficará cada vez mais sujeita aos crimes de degradação ambiental. É isso, Rafa. Cadê o Djavan? Cadê o Djavan? Acabou? Não, acabou não, gente. Não acabou, não. Esse aqui é da APIB, que é a Associação pelos Povos Indígenas, né? Movimento indígena convoca mobilizações ao redor do Brasil. Por quê, gente? Por que será?
porque a PIB denuncia retrocessos no Congresso, no STF, na defesa dos direitos e territórios indígenas, com a aprovação do projeto de lei 717 de 2024 no Senado Federal, que suspende a demarcação das terras indígenas Todo Imbu e Morro dos Cavalos em Santa Catarina. Então, assim, gente, ó, mais ameaças, mais ameaças, mais ameaças. PL da devastação, que é o que a gente acabou de ler, representa um ataque aos direitos dos povos indígenas e da proteção ambiental do Brasil. Então, gente, eu espero que essas notícias todas sejam o suficientes para demonstrar para vocês que o agro não é bonzinho, incrível e alimenta o Brasil inteiro, como a Globo e o Zé Vitor acabou de falar nesse vídeo. O agro representa devastação, o agro representa genocídio de povos indígenas. O agro não representa alimentação, muito menos alimentação de qualidade para o nosso país. Tá? Se a gente deseja uma alimentação sem veneno, uma alimentação orgânica, respeitando inclusive a cultura alimentar do povo brasileiro, que é tão diversa, que tem influências de povos tradicionais, que tem influência de povos de África, que tem influência de várias etnias diferentes. A gente não pode ficar a favor do agro e dos indígenas ao mesmo tempo. Isso é uma contradição. A gente falou isso aqui da Anitta, defendendo o agro, né? Falando exatamente que o agro alimenta o país e defendendo os povos indígenas. Não dá, tá? Não dá. Porque se tiver povos indígenas no lugar que eles querem plantar soja, eles vão passar a boiada por cima, passar o trator, passar o que seja. Porque enquanto a comida for uma mercadoria, que é o que é no sistema capitalista, a fome vai existir. Não é o agro que causa fome, não. É o capitalismo. A fome é um problema único e exclusivo do capitalismo. Quem gera fome é o capitalismo. Sem capitalismo, não teria fome. Porque a alimentação seria um direito de todos. Entendem? Então, assim, não dá pra gente apoiar o agro, não dá pra gente cair nesse conto de fadas de que o agro é tech, agro é pop, agro é tudo, pelo contrário. E eu espero que todas essas notícias que demonstram que o agro é escravidão, o agro é devastação, o agro é genocídio de povos indígenas em quilombolas, né? E o agro não leva comida pra mesa de ninguém. Enquanto isso, vou mostrar outra notícia. Vou mostrar notícias do que o MST faz, tá? Enquanto isso, o MST faz isso aqui, ó. Cooperativa Terra Livre busca investimentos para avançar na agroecologia e comercialização. Investimento na cooperativa é fundamental para a geração de renda e melhores condições de vida para 1.500 famílias cooperadas no fornecimento de alimentos saudáveis para a população. Comida de qualidade na mesa do povo. Alimentação escolar e formação de estoque. Terra Livre comercializa a produção de seus associados para prefeituras municipais e escolas estaduais, institutos federais de educação, universidades por meio do PNAE, que é o Programa de Alimentação Escolar, tá? Do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Norte. Então quem alimenta a população com alimentos de qualidade é o MST. Que coisa bonita. Bonito de ver. Arroz orgânico. Aí, ó. Comida de qualidade. Gostaram? Que mais que o MST faz? MST debate soluções para reduzir os preços dos alimentos e combater a fome. Programa Entre Linhas Vermelhas, com Gilmar Mauro do MST, critica o agronegócio e defende a agricultura ecológica como caminho para a segurança alimentar e justiça social. Ocupar o Brasil para alimentar. Relembrou o Abril Vermelho, é que a gente passou pelo Abril Vermelho, marcado pelo massacre do Eldorado dos Carajás, que foi o que eu falei em 96, que deixou 21 mortos. Em memória desse momento, promoveu 40 ações em 17 estados, incluindo marchas, ocupações, tudo isso para falar
o quê? Da violência do campo, da criminalização do MST, sabe, gente? MST, Reforma Agrária Popular para restaurar a Mata Atlântica. O artigo resgata o histórico de desmatamento no Paraná e como o MST tenta salvar a espécie de extinção a partir da Reforma Agrária Popular, gente. Então aqui, plantando açaí Jussara na comunidade de Dom Tomás, no Quedas do Iguaçu, no Paraná. Então, até isso, salvando espécies que estão ameaçadas de extinção, restaurando, reflorestando com agroecologia, com florestas vivas, né, com realmente qualidade de vida, qualidade no meio ambiente e sustentabilidade, diferente do que o agronegócio faz, que a gente acabou de ver. Enfim, gente, tem mais coisa de agro, né? Eu vou deixar todas essas fontes que eu mostrei aqui para vocês na descrição do vídeo, para vocês poderem ler com calma, tirarem as próprias conclusões, tá? Eu espero que você que chegou até o final desse vídeo tenha entendido um ponto, que o agronegócio não é quem alimenta o país, não é tech pop tudo, tá? Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que você acha disso tudo. Quem que você acha que tá certo nessa história. E se você gostou desse vídeo, já curte, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Se você gosta do meu trabalho, considere contribuir a partir do Pix que está aqui na tela, do meu Apoia-se, que vai aparecer aqui embaixo, ou se tornando membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos, VODs das lives, TIs exclusivos e muito mais. E é isso. Beijos, reforma agrária e até a vitória.